Então é isso aí, muito boa noite a todos. Meu nome é Christian, eu estou responsável aqui hoje por orientar, coordenar nosso TED e expor, né, uma motivação inicial para vocês aí no nosso Temas Espíritas em Debate, tá? Então, como o Eli colocou, a reunião vai ser gravada, tá? Quem se sentir à vontade pode manter o vídeo fechado, né, e só falar se quiser, tá joia? Vou pedir também que todo mundo permaneça aí com o áudio fechado para evitar poluição sonora, para que a gente todo mundo possa se entender, tá joia? Vamos dar início então ao nosso TED. O Elias, você poderia fazer a nossa prece inicial? Bora lá. Senhor Deus, agradecemos mais uma vez a oportunidade que temos do encontro e o pensamento da doutrina espírita, o esclarecimento, acima de tudo, e também para a consolação, cujo objetivo maior buscamos nesse entendimento. Que os bons espíritos possam vir e aqui agora conosco, em nossa presença, auxiliar a conversação que teremos ainda há pouco, amparando o nosso coordenador, para que ele possa expor as ideias e, no diálogo fraterno de sempre, estarmos envolvidos nesse pensamento maior, na busca do conhecimento e da prática do bem. Agradecemos, por último, mas não menos importante, ao nosso guia espiritual, que ele ampare e vele por nós. Que assim seja. Então, pessoal, nosso TED Temas Espíritas em Debate é uma proposta do nosso site espírita.info para a gente discutir alguns temas que não são comumente conversados e discutidos nos meios, nos diversos meios aí, de encontro do Espiritismo, né? Nós vamos ter uma exposição aqui que eu vou trazer para vocês como uma motivação, tá? Para um debate, para uma conversa de mais ou menos uns 30 minutos, e aí a gente vai ter uns 45 minutos para conversar. Estejam à vontade, levantando a mãozinha virtual, levantando a mão mesmo, se manifestando pelo chat, da forma que achar mais apropriado ou que puder aí, quando quiser falar, tá, joia? E a gente vai organizando aqui essas falas na medida do possível, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides. Bom, o nosso tema dessa noite... Só um instantinho. O Eli, como que coloca a apresentação de slide? É possível? Tela cheia? Não estou te ouvindo, você está com o áudio fechado. Na parte de baixo aí tem apresentar, na parte à direita embaixo. Aí tem um negocinho de apresentação. Aí Aonde você está dentro do falando? PowerPoint. Dentro do PowerPoint. Aí, ó, uma telinha. Porque o lado de cima eu não estou conseguindo acessar. Uma telinha aí do lado do sinal de menos. Mais para a direita. Ah, tá. Aí. Essa aí. Aqui, né? Isso. Valeu, Eli. Joia. Nosso tema, então, suicídio, opção ou falta de opção, né? Suicídio é algo muito que ocorre em nossa sociedade, não atualmente, mas está com números e índices muito altos nos últimos tempos, e muitas vezes isso é pouco discutido ou pouco falado, tanto pelo poder público quanto pela sociedade em geral, né? E aí, de que forma eu trouxe essa motivação para a gente inicial?
eu vou trazer alguns dados, né, algumas questões relevantes em relação a esse tema. Depois eu vou trazer, e é claro que isso aqui é só uma orientação didática, né? A gente pode questionar, pode não concordar a qualquer momento aí na hora que abrir para discussão, mas eu vou trazer algumas orientações de motivadores para o suicídio, né? E vou trazer alguns recortes da doutrina espírita, das obras espíritas, para a gente pensar a respeito dessas motivações que se tem para o suicídio, para o autoextermínio, tá? Então, inicialmente, esses dados que eu venho trazendo aqui para vocês, hoje em dia, né, tem os dados de que em torno de 800 mil pessoas estão morrendo a todo ano por autoextermínio, né? Para a gente ter uma noção, a gente está vivendo essa questão do Covid hoje em dia, tão alarmante, tão preocupante, com tantas mortes, né? Isso significa dizer, essas 800 mil pessoas, se você pegar a população da cidade de Juiz de Fora, é toda a população que desencarna em um ano e mais um tanto bom. É um terço, mais ou menos um terço da população da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Em um ano, essas pessoas desencarnaram, e muitas vezes, gente, de formas brutais. Tá? E considerando ainda, pessoal, que para cada suicídio, né, há estudos apontando isso, para cada suicídio ainda tem muita gente que vai suicidar ou vai tentar o suicídio, mas que são dados que são subnotificados. São subnotificados por diversos motivos. Às vezes questões culturais, né, naquela região, né, onde o sujeito que tentou o autoextermínio, isso é tão mal visto, né, que, vamos dizer assim, o caso é abafado, ou a família se envergonha do ato e aí, de alguma forma, conseguem que isso não seja registrado como suicídio, ou outras causas, por exemplo, de subnotificação. Eu sei de um caso onde o sujeito fazia numa instituição de saúde, fazia um tratamento para um transtorno mental. Ele também tomava medicações pesadas, mas se alcoolizava bastante, né? Ele morava sozinho e foram procurá-lo, porque ele não aparecia nessa instituição para se tratar já tinha bastante tempo, haviam tentado contato com ele de várias formas, né? E ele foi encontrado morto na casa dele, e ele havia tomado toda a medicação que ele tinha e se alcoolizado bastante também, né? Mas, diante do quadro das pessoas que o encontraram lá, isso não foi feito um registro como suicídio, porque essas pessoas não tinham dado suficiente, não o conheciam bastante, enfim. Então, foi mais um caso subnotificado, mas foram situações aí da vida que levaram a essa subnotificação, né? E isso acontece muito, tá? Outro dado relevante para a gente pensar aqui, né, para a gente ter material para discutir, é que suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens que têm de 15 a 29 anos. E não é incomum que essas causas de suicídio dentro dessa faixa etária aí, ela esteja associada ao alcoolismo, que esteja associada ao uso de drogas psicoativas, tá? Também os idosos estão entre os maiores índices de tentativas de suicídio, né? Outro dado relevante é que 79% dos suicídios que acontecem no mundo estão em países de baixa ou de média renda, né? Então, a gente já está pensando no nosso país aqui, né? As dificuldades de renda que nós encontramos no país e o quanto que isso deveria ser muito mais trabalhado pelas políticas públicas, muito mais discutido. Por quê? Porque é algo que nós temos agora fatores de risco mais fortes pensando nesse dado aí. Mas quando as causas de suicídios em países de alta renda, elas estão entre as causas de morte mais violentas, tá? E outro dado importante para a gente pensar que a maior parte dos casos de suicídio tem associação com transtorno mental. O que isso quer dizer, gente? Que muitas vezes o sujeito que vai tentar o suicídio ou
que suicida poderia não tentar ou não suicidar se tivesse à sua disposição um tratamento, se tivesse alguma ajuda que o pudesse levar ao tratamento desse transtorno mental, né? Seguindo, então, eu trouxe aqui um gráfico interessante para a gente pensar. Eu peguei ele numa linha de tempo entre 79 e 2017, que são os últimos dados que eu encontrei a respeito disso, né? A gente vai perceber que no gráfico, o que está de vermelho, gente, é 2017. Olha o quanto que aumentou. Isso aqui por número de mortes. Qual foi o aumento dos índices de suicídio? Só nessa faixa, né? E vamos perceber que o estado de Minas Gerais está em segundo lugar em número de mortes, atrás apenas do estado de São Paulo. Outra questão que eu queria apontar para vocês aqui são algumas questões aqui que são colocadas em relação aos casos de suicídio, né? Primeiro, né, às vezes as pessoas trazem o suicídio como uma causa muito simples, né? A namorada terminou com o sujeito, ele vai lá e dá um tiro na cabeça. E a explicação foi porque a namorada terminou, né? Perdeu o emprego, vai lá e se mata. E nunca as causas de suicídio têm explicações tão simples e diretas como essa. Isso pode ter sido o maior motivador naquele momento, né? Mas o fato que há um universo tão complexo por trás disso, às vezes até de um transtorno mental não tratado, né? Então é preciso pensar as questões que envolvem o suicídio de uma maneira um pouco mais complexa, com um olhar um pouco mais delicado, cuidadoso, né? Outro ponto que eu queria apresentar para vocês é que alguns fatores são incentivadores de suicídio. Por exemplo, quando se começa a noticiar bastante alguma personalidade, um ator muito conhecido, isso acaba sendo um motivador. Para vocês terem só um parâmetro disso, que não tem a ver com suicídio, mas é interessante, o Cristiano Ronaldo, um jogador bastante conhecido mundialmente, ele teve uma atitude semana passada ou há 2 semanas que aponta bastante o quanto que essas personalidades são influenciadoras, né? Ele pegou 2 garrafinhas que estavam numa entrevista que ele estava dando à imprensa, pegou 2 garrafinhas e simplesmente tirou da frente dele e colocou de lado, né? Isso fez com que, essas garrafinhas de Coca-Cola, isso fez com que a Coca-Cola tivesse um prejuízo de mais de 2 bilhões em função disso. É claro que não foi só isso, mas isso motivou bastante esse prejuízo e estava sendo discutido enquanto um grande motivador, a atitude dessa personalidade tão conhecida, né? Agora, imagina se começa a se noticiar personalidades, enfim, até por isso os meios de imprensa eles têm um protocolo a seguir ao se noticiar, né? Até não noticiando o suicídio, o autoextermínio como algo de êxito, porque seria mais um motivador às pessoas que às vezes estão desejando se matar, né? Não detalhar os meios utilizados também é muito importante, porque isso pode ser o que faltava para aquela pessoa que já tem a intenção, que já está à beira, né? E isso seria um motivador, né? É importante discutir também as questões de suicídio de uma maneira mais aberta, mais cuidadosa, né? Existem formas de se discutir, mas é importante, por quê? Porque hoje o suicídio é considerado questão de saúde pública. Tanto que, por exemplo, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, né? Ele tem um número que é de 3 dígitos, o 188, né? É tão saúde pública que o número de 3 dígitos é utilizado também por polícia, bombeiros, SAMU. É um número de fácil acesso e está o tempo todo disponível para as pessoas, né? E
Outro fato importante para a gente considerar aqui, os meios utilizados, normalmente eles são do dia a dia da pessoa, né? Então, em regiões onde tem utiliza-se bastante agrotóxico, é mais comum que para o autoextermínio se utilize o agrotóxico. Às vezes, uma região onde tem muita ponte, as pessoas começam a se jogar dessas pontes. Locais onde tem linha férrea, né, as pessoas se jogam diante dos trens. E às vezes é muito simples a ação para evitar esse tipo de coisa, ou para inibir de uma maneira, e tem estudos apontando isso, de inibir de uma maneira muito forte, né? Às vezes você coloca uma grade para impedir que as pessoas se joguem, e isso faz com que os índices caiam de uma maneira muito grande. Alguém, né, um profissional daquela empresa responsável pela linha férrea, colocar nas travessias um profissional, para nos momentos onde vai passar o trem, ele esteja ali, meio que vigiando, inibindo, e faz com que realmente caiam os índices aí de tentativas, né? Porque, gente, há uma ideia de que o suicida, ele quer tirar a própria vida, né? Mas as pessoas que tentam e depois são entrevistadas e não conseguem, obviamente, são entrevistadas, né? O que elas dizem é que não, elas não querem acabar com a própria vida, elas querem acabar com a dor que elas sentem, que é até tão grande, ela está tão massacrante, que a ideia de tirar a própria vida seria a ideia de terminar com a dor, né? Então, eu trouxe aqui alguns fatores de risco importantes para se pensar quando se fala de autoextermínio, né? O primeiro, transtorno mental, como eu falei anteriormente, né? Transtorno mental está entre os maiores índices de suicídio hoje em dia. As pessoas com algum tipo de transtorno mental tendem a se matar mais do que qualquer outra que não tem, tá? Dificuldade que você tem em momentos de crise econômica, como que a gente vem passando atualmente, tá? Isso faz com que o sujeito perca a esperança, se sinta inútil. Por quê? Porque ele não tem emprego, porque ele não tem condição de prover um sustento para sua família, né? E há, nesses momentos, uma tendência maior ao autoextermínio, né? E é preciso que se olhe com mais carinho nesses momentos aí. Uso do alcoolismo e de substâncias psicoativas também tornam o sujeito mais propenso, né? Regiões que usam muito agrotóxico, de muitas plantações, até pela ação que o agrotóxico tem no cérebro, acaba se tornando regiões com maiores índices de suicídio, né? E também dificuldades que as pessoas vão encontrando, né, socioafetivas pelo caminho, pela própria vida, né, e que às vezes não tem suporte social, né? Às vezes não tem amigos a quem possa recorrer, uma família a quem possa recorrer, né? E isso acaba se tornando também um grande fator de risco aí para as pessoas, né? Trouxe também algumas reflexões aqui como motivadoras para a gente, mas que são, às vezes, são coisas que são faladas comumente por aí, né? E nem sempre pensado o que se fala, né? Bom, a pessoa fala que vai se matar. Ela vai se matar mesmo? Tem aquele ditado, cão que ladra não morde, né? Tá falando demais é porque não tem coragem de fazer, não vai fazer. A gente escuta esse tipo de coisa por aí. É verdade? O sujeito falou muito que vai se matar, ele vai se matar, né? Se alguém falar que vai se matar, né, não tem jeito de evitar. O sujeito quer se matar, vai se matar de um jeito ou de outro quando não estiver presente. Isso é verdade? Né? É um outro ponto de reflexão para a gente aí, né? Alguém que tentou suicídio, você vai lá conversar com essa pessoa, você está incentivando, né? Falar sobre isso é um tabu, né? Às vezes as pessoas pensam que falar sobre suicídio com alguém que tentou suicídio é mais um incentivador, então é melhor não falar. Isso é verdade, né? O suicídio, o suicida, ele dá sinais de que vai se matar? Estamos generalizando aqui, né, gente? Tem as exceções em cada caso aqui. Mas o sujeito dá sinal sempre de que vai se matar? Ou não? Nunca tem sinal. O sujeito simplesmente vai lá
e comete o autoextermínio, né? O suicida que tentou se matar uma vez e não conseguiu, ele vai tentar de novo? E um último aqui, tem tantos outros, mas um último aqui, o suicida é um covarde? Eu acho interessante esse pensamento aqui. Muitas vezes pessoas têm essa colocação em relação ao suicida, mas mais para frente a gente vai ver naquela segunda parte que eu coloquei, né, que eu vou trazer um pouco alguns recortes da doutrina espírita, a gente vai ver isso aqui, né? Então é legal a gente pensar uma discussão a respeito disso aqui, né? Então vamos lá, vamos para essa segunda parte aí, né? Como eu disse, eu trouxe algumas motivações para o suicídio, né, didaticamente, mas podemos pensar em tantas outras, né, e aí eu vou associando a esses recortes, como eu coloquei aqui. Tá? A primeira motivação é o suicídio por amor, né? E aí, eu trouxe um recorte do Céu e Inferno, onde diz assim: e o suicídio de Luiz tem desculpa pelo desvario que lhe acarretou a obstinação de Vitorino? Eles se matam, eles têm, né, esses namorados aqui, eles têm uma discussão por um motivo fútil. Se separam e ele retorna para tentar reatar esse relacionamento, o que é negado, né? E ele se mata. E aí São Luís responde assim: sim, tem desculpa. Está colocando que tem desculpa. Pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de, lembra, covardia. Suicida é um covarde? Tem esse apontamento aqui para gente conversar, se vocês acharem interessante, né? Outra questão importante que eu acho importante apontar para vocês aqui, né, é que tem desculpa, mas a resposta é que ele é menos criminoso, ou seja, ele não está isento por ter se matado. Um outro recorte ainda do Céu e Inferno: a realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção. Só um instante que eu não estou conseguindo ler, que vocês estão num quadrinho aqui para mim ao lado. Pronto. A realização do vosso suicídio teve por causa... Oi? Já minimizei. Eu já minimizei. Obrigado. Porque aí eu não vou ver vocês, mas tudo bem. A realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho, ou concorreram para ele outras razões? Isso aqui se trata de um pai. O seu filho foi convocado à guerra, e para que o filho não fosse à guerra, esse pai se mata. E aí, a resposta do próprio espírito: fui completamente inspirado pelo amor paterno. Ele se matou por amor. Porém, olha aí que ele diz: mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Ele se matou por amor e, em função disso, a pena será abreviada. Mas, novamente, podemos entender nas entrelinhas que ele não está isento, mesmo sendo por amor ao filho, né? Seguindo, suicídio por obsessão. Só um parênteses aqui, né? Dividir didaticamente acima não quer dizer que em outros casos não tenha, ou em todos os casos, a gente pode discutir isso também, não tenha a obsessão em maior ou menor grau participando aí dos casos de suicídio, tá? Então, de obsessão, a seguinte colocação, a seguinte pergunta: um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Alguém vai te levar ao suicídio, um espírito? E a resposta: sim, certamente. Pois a obsessão, que de si mesma é já um gênero de provação, pode revestir todas as formas, inclusive do incentivo ao suicídio. Mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. Quem se mata, então, tem o seu grau de culpabilidade ali, né? O homem dispõe sempre do livre-arbítrio e, conseguintemente, está em si ceder ou resistir a essas sugestões, né? As sugestões a que o submetem. Suicídio moral.
Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim? Porém, a que já não mais podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. A resposta é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Aí apontado que há falta de coragem e bestialidade. E acrescido a isso, é apontado que ele esquece de Deus. O suicídio por loucura, e eu coloquei desequilíbrio moral, né? É preciso até entender o que seria loucura naquela época e loucura hoje em dia, né? Porque hoje nós temos aí uma tipificação da loucura, com diversas hipóteses e um quadro para se chegar a diagnósticos que não havia naquele momento, né? Mas eu trouxe o recorte aqui do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, ou seja, de confusão mental, devem contar-se as decepções, infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são causas mais frequentes de suicídio. Olha que interessante, né? Porque se a gente pensar quando eu falei de suicídio de amor, aquele sujeito que se matou por amor, né? Ele teve afeições contrariadas, teve decepções, né? Será que gerou nele o estado de loucura? Enfim, né? E o que está implícito aqui é interessante, né? Porque fala da sobreexcitação cerebral, né? Está associando as questões de loucura que, como eu disse, os maiores índices de suicídio têm a ver com transtorno mental, está associando a uma questão cerebral, ou seja, uma questão biológica, né? Mas fica aí para a gente conversar depois, né? Um outro recorte a respeito da loucura. Por que razão a loucura leva o homem, algumas vezes, ao suicídio? E a resposta: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. Ele está preso aonde, gente? Ele está preso no próprio corpo, ou seja, ele está preso na condição cerebral de comprometimento, e aí ele vai se libertar eliminando as grades do corpo. E por fim, não é sempre voluntário o suicídio? E a resposta clássica e clara: o louco que se mata não sabe o que faz. Temos ainda o suicídio do sujeito que não consegue se adaptar à sociedade ou ao meio que vive, ou até à própria vida, né? E aí eu trouxe lá do Livro dos Espíritos a seguinte questão: que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida, o sujeito que não se adequa à vida, não consegue sentir prazer pela vida? E aí a resposta é uma puxada de orelha: insensatos. Porque não trabalhavam. A existência não lhes teria sido tão pesada. Eu chamaria atenção aqui quando ele responde porque não trabalhavam como uma solução para aquelas pessoas não tentarem o suicídio ou não suicidarem, né? O que ele quer dizer como trabalho? Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que, hoje em dia, acho que sempre, pessoas que trabalham também suicidam, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que trabalho é esse que ele está colocando aqui, né, na resposta, tá? Fica também para nossa conversa. Outro recorte: e do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e decepções do mundo, as dificuldades que todos nós enfrentamos no mundo, né? E esse sujeito que enfrenta as dificuldades, mas se mata. A resposta é assim, ó: pobres espíritos que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Mais uma vez, falta de coragem, covardia. Suicida é um covarde? Vamos pensar. Suicídio indireto. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente
para apressar a extinção das forças vitais, né? Pensemos como exemplo aqui um alcoolista. Seria um caso de suicídio indireto? Sob a perspectiva da cultura, gente, trouxe um caso interessante. Até lembrando, né, na Segunda Guerra, nós tínhamos os kamikaze, que, pela cultura deles, eles se matavam em nome de seu país, em nome de sua honra, né? Vamos pensar se isso como seria esse tipo de suicídio. Aí, olha só o que nos diz aqui. Podem ser considerados suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? E a resposta obedece a um preceito e, muitas vezes, mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever. E esse não é um caráter do suicídio. Olha só que interessante, pela doutrina espírita, não é considerado suicídio, porque estão seguindo um preceito cultural. Às vezes não querem, mas o fazem. Há muitos relatos de kamikaze que não desencarnaram ou não conseguiram cometer, o quanto que eles sofriam com isso. Porque eles sentiam, por um lado, um peso muito grande de que deveriam fazer isso por sua pátria, e, por outro lado, eles não conseguiam tirar a própria vida, né? O suicídio em benefício de outras pessoas, né? Aí a questão, se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? A pessoa vai se colocar a vida em risco para salvar alguém. Sabe que corre o risco ou até que vai morrer. Isso é suicídio? E a resposta, desde que o ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio. É assim que a doutrina espírita entende. E sim, apenas devotamento e abnegação, embora tenha certeza de que vai morrer, né? Eu me lembro de um caso ocorrido há alguns anos de uma mãe que pula, não sei, não me recordo mais se num lago ou num rio, porque o filho tinha caído à beira e ela não sabia nadar. Ela pula, ela salva o filho, mas ela desencarna. E isso, pela doutrina espírita, não é considerado suicídio. Por fim, para a gente abrir aí para a nossa conversa, né, após essa motivação inicial, eu trouxe um caso que está no capítulo 7 do Ação e Reação, né, o suicídio como prova. O sujeito, aos 40 anos de idade, ele comete suicídio em determinada encarnação. E uma encarnação posterior, esqueci até de trazer o nome dele aqui, mas em uma encarnação posterior, exatamente na idade de 40 anos, ele vai sentir um ímpeto, uma tentação muito forte de cometer suicídio. E aí, o que André Luiz traz para a gente? Que se ele não tiver uma estrutura bem trabalhada, se ele não tiver uma prática de fraternidade, de estudo, de superação de crises, de situações da vida, né? Dificilmente ele deixará de cometer suicídio. Essa era a motivação que eu traria para vocês aí inicialmente, e agora vamos abrir para a nossa conversa a respeito desse tema tão complexo, né, pessoal? Flávia, pode falar. Bem, boa noite a todos. Eu, como delegada de polícia, eu gostaria de citar, fazer um depoimento de 3 casos. O primeiro é bem conhecido, que é aquela história do escritor Goethe, né, o escritor alemão, que através de um livro motivou várias pessoas da sua época a se suicidarem. Então, esse é um caso típico de influência de alguém famoso que desencadeia em determinadas pessoas um caso de suicídio.
Os dois outros casos eu vou citar como experiência que eu tive como delegada. Um em Santos Dumont, quando eu era delegada lá, e num dia normal de serviço, tive a notícia que um rapaz havia pulado de uma das pontes, de umas inúmeras pontes que existem em Santos Dumont, e eu fui fazer o local, né, da ocorrência. E lá chegando, uma cena dantesca, né, porque é muito alto, e o cidadão, vocês me permitem dizer, enterrou o corpo até metade. Não sei como, mas ele ficou enterrado pela metade, os pés para cima. Então, chamamos a perícia, foi aquela coisa toda, né, o normal, a prática. Então, eu instaurei um inquérito e, apurando, conversando com pessoas ligadas a ele e tudo, tivemos a notícia, não sei, para mim foi infeliz, que era um rapaz que estudava a doutrina espírita, assim, assiduamente, e, por curiosidade, do lado... Aquilo me chamou muita atenção, porque do lado do corpo foi recolhido um livro da codificação, não me lembro qual, do Pentateuco. Aquilo me abalou profundamente. Eu estava recém-chegada em Santos Dumont, e aquilo me abalou porque eu fiquei me perguntando como uma pessoa que estuda a doutrina espírita, estudava no caso dele, havia cometido um ato dessa natureza. Então, acreditei, conversando com várias pessoas ligadas a ele, acreditei uma obsessão. Não tive, assim, outra resposta. Lógico que fiz um inquérito e mandamos para a Justiça. O outro caso, já em Juiz de Fora, também como delegada de polícia, eu pedi transferência para Juiz de Fora, fiquei em Santos Dumont 2 anos e meio e vim para Juiz de Fora. E em Juiz de Fora eu assumi, no primeiro momento, a delegacia adjunta de menores. Fiquei lá 7 anos. E um dia me foi chegado que um policial federal tinha uma filha, por sinal, esse policial federal já desencarnou, tem uma filha, e essa filha, juntamente com uma amiguinha, na época, creio que ela devia ter uns 14, 15 anos, por aí, menor de idade, haviam se deslocado para o ginásio do Esporte Clube, e no banheiro lá, a amiga, eles pegaram a arma, a menina pegou a arma do pai, e as duas foram para o Esporte Clube, e no banheiro a menina se matou com um tiro. E a filha do policial federal não teve coragem de cometer o mesmo ato. Então, em conversa com esse pai, ele veio me falar, conversando, né, procurando, ele como policial também, procurando investigar. Nós ficamos sabendo que as duas eram fãs do Kurt Cobain, que era o líder da banda do Nirvana, que também havia se matado há pouco tempo. Então, assim, são casos que a gente, como policial, vê, e outros mais que nós tivemos notícia, que levam a gente a pensar realmente assim, como os jovens precisam ser atendidos, as pessoas que passam por esse tipo de transtorno precisam ser atendidos. E hoje, embora você tenha falado, o Christian, que a imprensa não noticia, eu acredito assim que eu também como comunicadora social, eu vejo que já há uma flexibilidade nesse sentido da pessoa, da própria imprensa começar a falar alguns casos, mas não dando ênfase conforme deveria ser feito, ou talvez nem fosse preciso fazer, mas justamente
para tratar do caso como um caso de saúde pública, porque se antes nós passávamos uma esponja, não se comunicava, se jogava o assunto por debaixo do tapete, hoje nós temos que falar nisso, porque nós não estamos isentos. Esse caso do rapaz lá em Santos Dumont me chamou atenção para isso, porque nós espíritas também, nós não estamos isentos de ter algum parente dentro da nossa família, algum amigo que precisa dessa ajuda. Então, hoje, o próprio caso de saúde pública já está levando a comunidade médica, as organizações, as ONGs e tudo mais, a lançarem essas campanhas de mês amarelo por causa do suicídio, mês rosa por causa do câncer de mama. Eu acho que isso tem que ser realmente tratado como caso de saúde pública, e nós, como espíritas, temos que dar suporte às pessoas através dos centros espíritas, no atendimento fraterno, porque é um caso muito difícil a gente encarar. Eu faço parte de um grupo de estudos espíritas em que nós tivemos uma amiga que ela ficou com vergonha, assim, ela ficou meio que sem jeito de tratar, porque o filho havia bebido muito e ele já tinha tido algumas ocorrências anteriores que demonstrava a tendência para o suicídio, até que se concretizou. Ele, no último instante, ele tomou remédio, bebeu muito e tudo mais. Então, assim, nós demos a ela o maior apoio, temos o tratamento, até hoje ela se cobra nesse sentido. Então, nós, como espíritos, nós temos obrigação moral, doutrinária, de ajudar essas pessoas, porque não estamos isentos de passar por esse tipo de situação. Então, os dois primeiros casos que eu citei, tanto do Guê, né, que através da sua obra, eu me esqueci agora o nome, que motivou as pessoas na época a se matarem, e tanto quanto esse da filha do policial federal, né, que não chegou a concretizar o ato porque ela ficou estarrecida diante da atitude da amiga, não teve coragem, e esse caso do rapaz de Santos Dumont, né, que foi, eu acredito que tenha sido realmente uma obsessão, são casos que levam a gente, como espírita, a pensar muito nisso e dar ajuda a essas pessoas que passam por esse tipo de situação. Era isso que eu queria deixar aqui, o meu testemunho, meu depoimento como profissional da área, né? E eu acho que pode ser até alguém que tiver também algum caso aí, eu poderia falar também. Obrigado, Flávia, pelas suas considerações. Soraya, a palavra é sua. Boa noite a todos. Flávia, o livro é O Sofrimento do Jovem Werther. Estava me lembrando aqui desse caso. E eu queria fazer duas considerações também. Uma delas, muitas vezes a gente ouve nas próprias casas espíritas a crítica aos antidepressivos, a depressão como se fosse falta de fé, como se a gente, quando estivesse passando por esse processo, a gente estivesse estudando pouco, ou com pouca fé, essas coisas todas. E eu confesso que eu me sentia um pouco assim, nossa, antidepressivo. E quando eu li, se não me engano, Dramas da Obsessão, da Ivone Pereira, o Bezerra de Menezes, ele cita que se as pessoas soubessem a importância de um tratamento psiquiátrico e de tomar antidepressivos, muitos suicídios não teriam acontecido. Isso foi importante para mim, porque até vou fazer o depoimento pessoal. A minha filha, na época, com 16 anos, ela estava com toque
transtorno obsessivo compulsivo. E muito sofrimento, e eu não aceitava levá-la no psiquiatra, que ela tomasse remédio. E assim, parece que o livro caiu nas minhas mãos. Eu li, levei, e com 15 dias de tratamento, ela já estava totalmente sob controle. E muitas vezes eu tinha ouvido, e ainda hoje eu ouço: ah, que é isso, toma antidepressivo, falta de fé. Esse é um dos aspectos. Outro aspecto que eu queria abordar é a nossa parte. O que nós podemos fazer ou poderíamos ter feito para evitar alguns suicídios? Quantas vezes a gente desconsidera a dor do outro, como se a dor do outro fosse menor do que a nossa? Porque para uma pessoa ter um câncer é uma dor inimaginável. Perder um filho é uma dor inimaginável. Para outra pessoa, você ter uma pequena desilusão amorosa é uma dor muito grande. E quem sou eu para valorizar a dor do outro? Eu sou voluntária no CVV. E a estatística que você colocou em relação aos jovens, ela é certíssima. Como eu trabalho no CVV Web, que é o atendimento, né, por computador, são poucos os idosos, mas a quantidade de jovens de 11 a 20 e poucos anos é mais de 80%. E muitas vezes você fala assim: a sua dor é importante, você é importante. E a pessoa se sente ouvida, ela se sente valorizada na sua dor, porque todos nós merecemos ser ouvidos. Todos nós merecemos ter a nossa dor validada, qualquer que seja essa dor, porque só quem sabe da sua dor é quem está sentindo. Não é o outro. A sua dor é pequena, a minha dor é maior do que a sua. Não existe isso. Existe a dor que está sendo sentida. Então, esse é para nós mesmos. Quando alguém vem falar da sua dor, ouve. Porque naquele momento a dor dele é muito importante. Senão, não teria falado com a gente. Outra coisa, cão que ladra, morde. O suicídio, muitas vezes, é anunciado. Já ouvi, a pessoa está falando que vai se suicidar. Não se suicida, suicida sim. Muitas vezes é um pedido de socorro dessa pessoa, quando ela vem falar com a gente. Então, a gente ter essa sensibilidade. E, para terminar, não sei se vocês conhecem, mas as pessoas da minha geração talvez conheçam, é um poema do Vinícius de Moraes, um homem chamado Alfredo, que ele fala que o meu vizinho do lado se matou de solidão, porque ninguém lhe queria, ninguém lhe dava atenção, porque ninguém mais lhe abria a porta do coração. Levou com ele seu louro e um gato de estimação. E no final ele fala: há tanta gente sozinha e a gente nem adivinha. Gente sem mão para dar, gente sem vez para amar. E o mais importante, gente que a gente não vê, porque é quase nada. Então fica aí uma reflexão para a gente. Christian, excelente as suas considerações. Flávia, excelente suas considerações também. Esse caso da filha, né, do Polícia Federal, ele, inclusive, era meu amigo, né? Se encarnou violentamente há pouco tempo. Então, muito obrigada, viu, pelas reflexões. Ponto.
Sara, você havia levantado a mão e depois baixou. Quer falar ainda, Sara? Oi, Christian, meu nome é Melissa, é que eu tô com o computador da Sarinha, minha menina. Ah, desculpe que eu vi Sara, Sem tirou. problema. Pode falar, Melissa. É que eu não sei usar muito bem essa mãozinha, mas vamos lá. No O problem. que eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho é se vocês acham que a forma como nós abordamos suicídio na doutrina espírita, se realmente ela é possuidora de elementos que nos auxiliam quando estamos vivendo um problema, uma dor. Porque, como disse a Soraya, muitas vezes, e no chat também, a pessoa quer se livrar da dor, ela não quer se matar. Quantos de nós aqui já não sentimos vontade de morrer? Não queríamos nos matar, mas sentimos vontade de morrer, né? E essa questão emocional, né? Quando está tudo muito doído, será que a razão dá conta do processo? Será que só ter lido sobre o suicídio, os livros da Dona Ivone, todo o contexto espírita é suficiente quando a dor está muito grande? Ou será que a gente precisa entender que somos gente, né? Sair desse patamar de isso é errado, vai para o Vale dos Suicidas, uma consideração muito fria, muito julgada, onde eu acho que coloca quem está sofrendo numa condição quase constrangida de ter coragem de falar que quer, que não está aguentando mais a vida, que está difícil de viver. E, assim, sinceramente, né, a maioria das vezes que eu participo de exposições da nossa doutrina espírita, eu acho que o suicídio ele é abordado de uma forma muito dogmática, muito muito racional, sem levar em consideração que somos seres humanos, que nós precisamos muito mais aprender a entrar dentro de nós, a entender o que estamos sentindo, a introspectar, do que... e aí sim, os conceitos, a razão vão fazer todo sentido. Porque senão cria-se uma película muito frágil de conhecimento que não dá conta quando a barra pesa, sabe? Eu já participei muitos anos também, não do CVV, mas do GVV, e trabalhei com pessoas de várias classes sociais, trabalhei com pessoas em condição de vulnerabilidade, que eram moradores de rua, e nós fazíamos um GVV na sopa dos pobres, e olha, quando se trata de gente, pode ser aqui, numa condição muito difícil, pode ser numa condição financeira bem favorável. A dor iguala todo mundo, sabe? Então, eu acho que essa é a minha reflexão, tá? Aqui tem muitos oradores, muitos estudiosos, e eu acho que a gente precisa pensar o suicídio na doutrina espírita um pouquinho diferente como a gente vem pensando. Obrigado, Melissa. Tá colocada aí, então, uma questão, uma provocação a mais para todos nós aí, né? E para botar um pouquinho mais de fogo nisso aí, Kardec vai trazer lá no Céu e Inferno que o homem não tem o direito de dispor da própria vida. Não tem direito de suicidar, né? Por quê? Porque ele tem deveres a cumprir aqui na Terra. Porém, ele tem livre-arbítrio, tá? Mas, como foi apontado pela Melissa aí anteriormente, né? Às vezes as condições da própria vida são tão degradantes, né, que são elementos que contribuem para o sujeito chegar a essa condição, né? O que vocês pensam a respeito disso? Até as condições biológicas, né? Quem gostaria de comentar? Eu.
Eu. Vamos, o Éder, o Ricardo e então o Milton que falou, né? E em seguida a Flávia. Em 4 minutos? Eu queria fazer uma pergunta. Não, Éder, nós vamos até 9h15. É mesmo assim, eu acho que nós podemos ir até às 10, viu? A próxima. Olha, eu queria fazer uma pergunta seguinte: se alguém tem aí, se você viu, se alguém aí deve ter sim, porque só tem cobra criada, o índice de suicídio entre espíritas e não espíritas. Porque acho que tem alguma coisa a ver, né? Alguma coisa que a gente pode ter uma visão diferente, porque eu acho que o suicídio tem muito de ignorância, de ignorar, saber o que vai acontecer. Ele pensa que vai se livrar, né? O espírita já tem uma informação de que não. Então, se alguém tiver aí esse índice, pode ajudar muito aí no tema, né? É essa pergunta que eu queria fazer. Não quero. Eu não encontrei nada sobre isso, eu pesquisei bastante, talvez alguém saiba aí, mas comprovadamente, pessoas que participam de algum serviço ou frequentam algum serviço religioso tende muito menos ao suicídio, né? Reduz-se de uma maneira muito grande os índices de suicídio. Quer falar, Ricardo? Eu concordo com a Melissa, eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouco diferente sobre o suicídio. E é necessário que a gente mude a nossa cabeça, né? A gente tinha uma visão muito literal, muito linear de suicídio. Manuel chegava a dizer que de todos os crimes é o mais lamentável, né? Ivone e Joana de Ângeles colocavam a coisa realmente como dramática. É uma coisa infeliz, porque ele se coloca numa situação de sofrimento, porque ele rompe com todo um processo de vida, ele carrega consigo o fluido vital, que lhe dá a sensação da matéria. A gente sabe disso tudo, né? Mas eu acho que a gente tem que ver o suicida mais como um enfermo, uma personalidade enferma, e que ele não quer se matar, isso está claro, ele quer fugir da dor. Há um diálogo de Allan Kardec com o Espírito São Luís, que eu achei até crítico que você fosse colocar, não sei por que você não colocou. Há 3 perguntas que Kardec faz e São Luís responde. Numa dessas perguntas, está na Revista Espírita, São Luís vai dizer que o suicida se mata porque não sabe o que fazer, porque ele não vê uma solução. Então, a questão colocada aqui é opção ou falta de opção? Opção sempre existe, porque se nós dissermos que o indivíduo não tinha opção, nós estamos admitindo num fatalismo absurdo, e o Livro dos Espíritos diz que não existe arrastamento irresistível para o crime. A questão não é o livre-arbítrio, a questão é ele não vê a opção. Ele não vê a opção. Para ele é como se não existisse, porque a situação de desespero é tremenda, e ele se mata por essa situação de desespero. A doutora Thaís Moriyama, que é uma psiquiatra de São Paulo, que tem feito alguns estudos muito bons, inclusive falou no ID, ela conta um caso que ela tomou conhecimento de um senhor, já de muita idade, um proprietor rural, uma pessoa simples, que se matou por uma conta de água. Um homem honesto que criou a família, que nunca deveu nada para ninguém, recebe uma conta de água de um preço absurdo que ele teria que pagar. Ele fica tão desesperado com aquela situação e se mata. E depois vão saber que a conta foi entregue errada. Não era para ele, era para uma outra propriedade. Então, é esse desespero que leva a pessoa a se matar. E a Thaís diz que a maioria das pessoas que tentam se matar e não conseguem, e quando o psiquiatra vai abordá-las, se sentem aliviados de não terem morrido. Se sentem bem de não terem morrido. Então, a falta de opção é real porque ele não a vê, não do ponto de vista do livre-arbítrio, porque do ponto de vista do livre-arbítrio, a opção sempre existirá, né? É apenas uma contribuição aí. Fala, Milton. Vamos lá. Suicídio já é uma palavra bastante pesada. Suicídio já é uma desobediência a Deus, a lei de Deus. Quem lhe tira a vida é o nosso Pai que nos criou.
começa por aí. Muitos ligam o suicídio à depressão. Depressão, antigamente, era chamada de melancolia, que é a mesma depressão hoje. E depressão é necessário, porque nem sempre depressão é obsessão. E nem sempre obsessão é depressão. Então, a depressão é o entendimento da pessoa que está com depressão. Você tem que ter amor pelaquela pessoa. Você tem que chegar junto da pessoa que está pensando em suicidar-se e dar amor. E quando ele se suicida, não pense ele que vai ter escapatória. Ele vai para o lugar de maior sofrimento no mundo espiritual, que se chama Vale dos Suicidas. E ele só é resgatado pela equipe dos servidores de Maria, não é? Do Hospital Maria de Nazaré. Ele só é resgatado depois que ele purga tudo que ele levou para o Vale dos Suicidas. Quando ele tira todos aqueles fluidos pesados que ele levou para o vale. Quando aqueles caravaneiros vão ao vale e chama pelo nome o espírito que já pode ser resgatado e levado para o Hospital Maria de Nazaré. Então, não adianta dizer que suicídio a pessoa não vai sofrer. Ah, mas ele não teve culpa. Vai para sofrimento. Vai para o Vale dos Suicidas. E lá no Vale dos Suicidas é muito sofrimento. A madrinha do suicida, vocês sabem quem é? É a Mãe Santíssima. É Maria de Nazaré. Ela é a madrinha dos suicidas. Então, nós temos que entender que eu gostei da exposição da nossa irmã, senhora delegada. Foi um bom, como se diz, uma boa exposição. Gostei muito, não é? Porque ela apresentou problemas que nós temos no dia a dia. Agora, não pensa que o cara tem depressão e que já vai cometer suicídio, não. Ah, mas ele está com um obsessor, um espírito vingativo. Não tem essa. Não tem essa. É a cabeça dele. Ponto final, como diz a nossa irmã Soraya. A palavra agora é da Flávia, depois o Eli, em seguida o Henrique. Bom, eu queria só complementar o que a Soraya falou, juntamente com a Melissa, no sentido do nosso papel nos centros espíritas, porque é uma coisa muito prática, vamos dizer assim. Então, eu me lembro, porque eu trabalhei junto com Kleber Halfeld, meu pai, no atendimento fraterno. E quando chegavam casos dessa natureza, a pessoa, às vezes, não era... A maioria não era espírita. O que se fazia na hora? Atendia, ouvia, que esse é o trabalho nosso, e eu lembro que ele nunca deixou de falar com as pessoas para procurarem o atendimento médico da Terra, que tomassem os remédios, porque isso ajuda. O Ricardo está aí, que é médico, acho que a Melissa também é médica, né? Eu não sei. Então, assim, as pessoas não podem achar, porque estão procurando o centro espírita, que vão ouvir palavras só de consolo, que deve orar, que deve tomar água fluida, tomar o passe. Eu acredito que esse tratamento tem que ser conjunto. Nós fazemos a nossa parte de orientar, de encaminhar, mas não podemos deixar
de recomendar que as pessoas procurem o tratamento médico, porque senão nós estaríamos sendo omissos. Eu sei que tem muita gente dentro da doutrina que condena essa prática, que acha que a pessoa não pode tomar o remédio, como a Soraya falou, vai ficar dependente. Isso é outra coisa, isso é um trabalho para se pensar depois, porque eu acredito, não sendo médica, mas acredito que tem que ser um tratamento de choque quando a pessoa está passando por um momento grave, um momento delicado. Se depois ele vai ficar dependente, se... Me desculpem os médicos, né, que estiverem aqui, mas isso é outra coisa. Mas, no momento, tem que ser um tratamento de choque. Então, o que nós vamos fazer? É o tratamento espiritual, através de passe, de água fluida, de atendimento fraterno, mas o remédio, o remédio seja homeopático, alopático, conjuntamente. Então, esse negócio de falar assim, não, espíritas que falam, não, mas não pode ser assim. Não, eu penso dessa forma, porque nós temos que rever muitos conceitos dentro de centros espíritas que acham que a coisinha é só o tratamento, que você tem que ler, tem que ser um conjunto, tem que ser todo um conjunto para ajudar essas pessoas que estão passando por isso, que estão mostrando sintomas, porque a situação é grave e o assunto é sério. Eu vou mais ou menos na mesma linha da Melissa e do Ricardo, no sentido da necessidade que nós temos de adaptar ou readaptar essa ideia de como a doutrina espírita, talvez não só a doutrina espírita, mas os expositores espíritas e as pessoas que falam em nome do espiritismo, tem abordado não só esse tema, como vários outros, né? Há uma impressão, atualmente, eu penso, de que essas descrições dos sofrimentos dos suicidas recordam aquela ideia de medo. Não, você não vai se matar porque lá é pior. Enquanto que, para quem está sofrendo aqui e agora, o pior é aqui. Muitas vezes, como a Soraya colocou, quem está sofrendo, e todos nós, eu imagino que já passamos por situações de sofrimentos grandes, a gente não vê um sofrimento maior do que aquele, vê aquele. Então, não adianta ameaçar as pessoas com vale, com sofrimento, e com isso e com aquilo, porque quem está vivenciando a dor, não vai, isso não toca o coração. É preciso a gente lembrar que a doutrina dos espíritos não é só a doutrina dos espíritos desencarnados, é a doutrina dos espíritos que estão encarnados também. Muitas vezes o foco, é claro que a gente precisa trabalhar as ideias a respeito do plano espiritual, porque a revelação espírita é justamente nesse sentido, mostrar essa realidade espiritual que é consoladora, que é algo para nos estimular ao trabalho, à vida, à superação, e não para deixar a gente para baixo, né? Mas não é só falar do mundo espiritual. Nós, enquanto encarnados, também somos espíritos. E se a dor do suicida é grande lá, ela, do pré-suicida aqui, também é. Então, o que a gente vai fazer com relação a isso, né? Me tem impressionado muitas estatísticas com relação aos jovens, porque não só os jovens, por exemplo, na universidade, né, eu trabalho na universidade, em algumas áreas da universidade, o número de casos relacionados ao que o Christian chamou de transtornos mentais, de dificuldades as mais diversas, disparou. E agora, na pandemia, disparou mais ainda, né? Em jovens. Não há uma discussão, ou pelo menos assim, não há uma discussão ampla entre nós espíritas sobre as motivações para isso aqui agora, e, consequentemente, a maioria de nós não sabe o que fazer diante dessa situação.
a ideia de só ameaçar essas pessoas com um sofrimento maior, além de não ser nada consoladora, não resolve nada, não melhora em nada a situação. Quando a gente vai, então, pensar nos jovens que estão, por exemplo, muitos deles nas mocidades espíritas, que mensagem que está sendo passada para esses jovens nas mocidades espíritas com relação a isso? Porque falar para um jovem de 12, 11, 14 anos sobre o mundo espiritual, que mal acabou de vir de lá, né? A gente vai contar para ele sobre o mundo espiritual enquanto os problemas que ele está enfrentando na adolescência estão aqui agora, é algo que muitas vezes a gente também está, assim, é importante, mas eu acho que, assim, é fundamental que o nosso foco também se dirija ao espírito encarnado, né? Aos problemas do espírito encarnado, como a Melissa ressaltou muito. Vamos então passar para o Henrique, que havia levantado a mão. E então iPhone 2. Quem que é? Eu não conheço. Tinha levantado o dedinho. Me ouve? Só um instantinho, Henrique. Estamos te ouvindo. Sim. Não, eu fiquei muito... Depois eu passo, então. Aí a gente encerra com ele. Eduardo. Depois a gente encerra com o Eduardo, então. Não, porque eu fui bastante contemplado com a fala do Eli agora, porque, de fato, inclusive, ancorado no exemplo do Baeço, que o motivo do suicídio era uma conta de água, eu fico pensando que existem questões materiais muito fortes que devem ser trabalhadas por nós também, enquanto espíritas, e que pensam em uma sociedade mais justa. Eu entendo, assim como Eli, que pensar em uma forma de convencimento que passe por uma ideia de que, do outro lado, a situação será pior, não convence ninguém. Porque, de fato, a busca é a fuga de um sofrimento, né? Imagine que se o problema fosse uma conta de água, se no Vale dos Suicidas não tem conta de água, pelo menos um dos meus problemas foi resolvido. Então, nesse sentido, quando o espírita se preocupa em acolher esse irmão sofredor, talvez uma conversa menos moralista e mais fraterna pode, de certa forma, ser mais efetiva, né? E a busca e a orientação por uma ajuda profissional é fundamental. Essa história de que remédio vicia, remédio não ajuda, quem suicida falta Deus na sua vida, quem suicida não é uma pessoa que tem vergonha na cara, essas coisas que a gente ouve infelizmente por aí, né? Elas na verdade mais atrapalham do que ajudam. Então eu penso que as questões materiais, que de fato são a base e o motivo de vários desses suicídios, devem ser apontados, e nós, enquanto espíritas, e também como um grupo organizado, pensar em solucionar ou ajudar na solução de algum desses problemas. Bom, se o problema do sujeito era a conta de água, por que não pensarmos em oferecer uma ajuda financeira, ou quem sabe ajudar num curso profissionalizante para mudar de carreira, ou oferecer-lhe um trabalho em outro campo, sabe? Então, assim, ao invés de falar, você toma cuidado, hein? Você vai com gabior. A gente tem que pensar em ajudar e inclusive, pressionando o poder público, né, para resolver as questões de ordem material. E essas são as bases, com exceção de alguns casos aí de ordem espiritual,
mais raros, é a base dos problemas. Então, acabei falando mais do que eu devia, né? Mas isso também contribuir, de alguma forma. Henrique, ótimo comentário, né? Estou vendo que tem mais inscrições, mas em função do nosso tempo, nós vamos encerrar aqui com o Eduardo, que havia inscrito já há algum tempo, né? Vamos lá. Tá dando para escutar, Christian? Assim. Bom, eu estive, enquanto escutando a todos, pensando no que nós podemos fazer no dia a dia. Eu sei que é válida toda essa avaliação que fazemos a respeito da situação. Reconheço como importantíssimo o trabalho dos centros de valorização da vida, os apoios que são oferecidos nos centros espíritas, mas pensando enquanto espíritas no nosso dia a dia, nós muitas vezes nos encontramos com pessoas que potencialmente são suicidas. Então, acho que devemos prestar mais atenção, ficarmos mais vigilantes aos sinais que nos são dados, seja conscientemente ou por via mediúnica, né? Por meio de influenciação. Mas eu estou me referindo aqui aos sinais evidenciados e captados pela nossa consciência. E aí, o que podemos fazer? Né? Temos que levar amor, né? Tentar envolver essas pessoas, passando uma visão amorosa, uma visão fraterna, tentando mostrar que a importância que a vida tem para nós e a importância que cada pessoa tem no nosso relacionamento. Então, ao encontrarmos com pessoas do nosso convívio e percebermos alguma situação que nos leva a crer que há nela um potencial suicida, né? Tentar não diretamente, não falando diretamente, mas tentando levar a essa pessoa o máximo possível de carinho, de amor, nesse viés do cristianismo, do próprio espírito cristão, né? Era isso que eu tinha para contribuir. Muito obrigado, Eduardo. Vamos encerrando, então. Lembrando, gente, que nunca há uma causa única, embora a gente tenda a partir de uma causa motivadora, né? Mas há uma complexidade maior aí, né? E como ele colocou, e foi colocado também acho que pelo Henrique, né? Falar que no outro lado vai ser pior, né? Isso não faz com que o suicida não tente. Por quê? Às vezes são pessoas que tentam de maneiras tão brutais que às vezes ele está preparado para enfrentar um trem, para se cortar, né? Para enfrentar uma corda. Será que a gente consegue, com esse argumento, dizer que vai ser pior ainda? Né? É porque já está pior, né, gente? Bom, vamos encerrando então, lembrando que daqui a 15 dias, nesse mesmo horário, nós teremos o Eli como coordenador aí dessa motivação inicial, e ele vai trazer para a gente o tema Só existe um Espiritismo? Esse será nosso tema, né? Claro que a gente não consegue esgotar nesse tempo curto que a gente tem aqui, mas a ideia do TED é servir também para nós como motivador para replicarmos essas conversas em outros espaços.
Tá joia? Vou pedir aí, se for possível, que a Beth encerre para a gente. Você pode encerrar com uma oração para a gente, Beth? A gente tem que voltar no suicídio, né, gente? Porque tem muita coisa, né? Ficou faltando aí para a gente falar. Vamos voltar aí para uns tempos, quem está na escala montando aí os textos, os temas, põe suicídio na fila de novo. Já põe lá para o final da fila de novo. Melissa, pode saber. Posso orar? Pode sim, Beth. Amigo Jesus, estamos encerrando o estudo desta noite e agradecemos a bênção de podermos, sob a luz da doutrina espírita, entendermos um pouco mais do complexo que existe na vida de cada um. Abençoa, Senhor, o nosso propósito de sermos melhores a cada dia. Envolve-nos na sua paz e fica conosco, agora e sempre. Assim seja. Boa noite, pessoal. Muita paz a todos. Boa noite, amigos. Tudo de bom. Boa noite. Muito bom, Christian. Boa noite, gente. Boa noite, Christian. Boa noite a todos. Boa noite a todos.